Cultivo Online, capítulo 1300. Participando do recrutamento do exílio. 1300 Participando do recrutamento do exílio. Você não sabe o nome dele? Não acredito que você cometeu um erro tão embaraçoso, vovô. Liang Qinghu ficou furioso ao saber dessa informação. O que? Existe realmente a necessidade de saber o nome dele? Sabemos que ele é um imperador dragão da família Xi. Isso não é bom o suficiente? Quantos imperadores dragões você acha que existem nos 9 céus? Muito menos da família Xi. Liang Xiaosheng se defendeu. Isso é, Liang Qinghu não conseguia contestar sua lógica. De qualquer forma, vamos testar sua linhagem. Se for boa o suficiente, entrarei em contato imediatamente com a filial principal e verei se eles estarão dispostos a aceitar sua transferência. Ok, Liang Qinghu esperava que sua linhagem tivesse alcançado os padrões do ramo principal, pois isso permitiria que ela se mudasse para os céus superiores, onde ela poderia encontrar o Imperador Dragão novamente. Enquanto isso, depois de deixar o território da família Dragão Azuri, Yuan voou direto para a cidade mais próxima, onde se desconectou ao chegar. Depois de sair, Yuan foi procurar Mei Feng, que estava terminando sua limpeza diária. Preciso de ajuda em relação às 10 grandes famílias. Você sabe onde está sendo realizado o recrutamento deles? Yuan perguntou, enquanto decidia lidar com eles antes de ascender ao quarto céu. Até onde sei, é necessário contatá-los por telefone e responder a algumas perguntas antes de receberem a localização, disse Mei Feng. Para erradicar aqueles que não têm um exilado? Yuan murmurou para si mesmo. Você gostaria que eu ligasse para eles? Mei Feng então perguntou. Eu mesmo ligarei para eles, pois provavelmente farão perguntas que apenas aqueles com um exilado poderiam responder. Eu entendo, dê-me um minuto. Depois de receber o número de telefone do recrutamento, Yuan ligou imediatamente para eles. Olá, obrigado por nos contatar. Antes de iniciarmos o recrutamento, responda a esta pergunta. O que é um exilado? A pessoa do outro lado da linha perguntou a Yuan. Para filtrar jogadores que pudessem tentar contatá-lo sem possuir um exilado, o processo de recrutamento incorporou uma pergunta direta, servindo como método para identificar e discernir tais indivíduos. Certamente a resposta poderia ser obtida por indivíduos sem exilado, mas a eficácia foi suficiente para o recrutamento. Exilados são criminosos que foram banidos para o reino primordial. Obrigado. Meu nome é David e serei seu recrutador hoje. Agora iniciaremos o processo de recrutamento. Para começar, onde você está atualmente localizado no Cultivation Online? Apenas o reino é suficiente. Estou atualmente no terceiro céu. Perfeito. Então qual é o seu cultivo? Yuan teve que ponderar por alguns segundos antes de responder. Grão-mestre espiritual de 9º nível. Meu Deus, então você é um jogador de ponta? David pronunciou surpreso. Os melhores jogadores são apenas grandes mestres espirituais? Yuan suspirou interiormente quando percebeu que os melhores jogadores eram apenas grão-mestres espirituais. Sendo um jogador com interação mínima com uma base mais ampla de jogadores, a compreensão de Yuan sobre seu mundo era essencialmente zero. E tudo graças ao meu exílio, disse Yuan um momento depois. Claro, a diferença entre jogadores exilados e aqueles sem é semelhante ao céu e à terra. David estava totalmente convencido de que Yuan tinha um exilado ao seu lado agora. Vamos passar para a próxima pergunta e, por favor, seja o mais detalhado possível ao responder as próximas perguntas. Onde e quando você conheceu seu exilado? Além do recrutamento, as 10 grandes famílias também aproveitaram a oportunidade para aprender mais sobre os exilados, na esperança de encontrar mais deles. Depois de ponderar por um momento, Yuan respondeu calmamente. Conheci meu exilado há cerca de meio ano, perto da cidade da Asa Sul, no segundo céu. Como vocês se conheceram? Ela me encontrou quando eu estava perdido. Que condição você teve que cumprir antes de ser aceito pelo exílio? Doença? Yuan ergueu uma sobrancelha com essa pergunta, pois não se lembra de ter cumprido nenhuma condição. Eventualmente, ele adivinhou e disse: eu tive que entretê-la. Você pode ser um pouco mais específico? Que tipo de entretenimento? Ela estava entediada, então eu cacei algumas feras mágicas para ela. Contemplando essas questões, Yuan se pegou pensando em como outros jogadores encontraram seus exilados e se eles haviam passado por missões específicas para garantir aprovação. Afinal, parecia inconcebível que qualquer exilado aceitasse de bom grado um jogador fraco como seu mestre, considerando o impacto potencial no cumprimento de seu legado. Qual é a nota do seu exílio? David então perguntou. Yuan pensou por um momento se deveria responder corretamente, mas considerando o quanto ele havia superestimado os jogadores antes, ele finalmente decidiu dar uma resposta falsa. O que existia antes do grau divino, de novo? Ela é uma serva de nível Lorde, respondeu Yuan. Uau, grau Lorde, seu exílio deve ser excepcionalmente poderoso. David expressou sua admiração tão claramente que pôde ser visualizada pelo telefone. Por curiosidade, quais são as notas dos outros exilados? Yuan perguntou. Eles são em sua maioria de nível Elite. Das dezenas de jogadores que recrutamos, você é o terceiro a ter um exilado de nível Lorde. Essas informações confidenciais normalmente são mantidas em segredo, mas David queria recrutar Yuan de qualquer maneira, depois de saber que seu exílio era de grau Lorde. E eu vejo.
Yuan esperava que a maioria dos exilados fosse de grau Lorde, se não divino. Grau como Xiao Hua? Então ele ficou muito surpreso ao saber que a maioria deles era apenas de grau Elite. Como poderia haver uma diferença tão grande? O que determina suas notas? Sua força ou seu potencial? David continuou fazendo perguntas logo depois. Qual é o seu ID de jogador? Xiao Yang. Esse também é o seu nome verdadeiro? Sim. Eventualmente. Obrigado por responder às nossas perguntas. Isso marca o fim da primeira parte do recrutamento. Para a próxima parte do recrutamento, você precisará comparecer em um local específico no Cultivation Online com seu exilado, onde outro jogador com um exilado confirmará a identidade de seu exilado. Você conseguirá chegar lá agora? Ele está localizado na Floresta de Bambu Encantada, perto de York City. Posso ir até lá agora. Ótimo, por favor, ligue para este número quando chegar. David disse antes de lhe dar outro número de telefone. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.